Meus queridos amigos, Vale 3 de graça com resultado absurdo. Que história é essa? Será que é isso mesmo? Luiz Barsi comprando Banrisul. Que história é essa também? Vamos ver tudo isso e o resumo de uma semana intensa no mercado financeiro. Privatização da Sabesp parece que mexeu com o mercado. Tem gente grande de olho no setor de saneamento, de olho nas ações. Quem já é de casa, deixa o like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. E aí, resumindo aqui a semana, é o seguinte. Na China e no Japão, as bolsas tiveram quedas mais bruscas, com a CSI 300 caindo 3,4%, Nikkei caindo 3,8%. Mais para frente a gente vai tratar aqui de questões envolvendo a economia japonesa, que tem impactado moedas emergentes como o real e outras na América Latina. Os dois únicos setores do Ibovespa que tiveram valorização alta na semana foram os setores de saneamento e o de alimentos e bebidas. Parte dessa valorização do setor de saneamento é influenciada pela privatização da Sabesp, que aconteceu nos últimos dias. O governo de São Paulo vendeu participação acionária de 32% por 14,8 bilhões de reais. A ação já acumula uma alta de mais de 15% em julho e a BlackRock comprando ações da Sabesp, de olho, não é boba nem nada. O dólar teve alta de 0,96%, fechando a semana na casa dos R$ 5,66. O Bitcoin iniciou a segunda-feira valendo 68 mil dólares, 68.160 dólares. Depois de 2 dias consecutivos de queda, se recuperou na sexta, finalizando ali, fechando a 67.921 dólares, uma queda de 0,36%. Bitcoin, todo dia volatilidade, você sabe, né? A semana no Brasil começou com a divulgação do relatório de receitas e despesas referentes ao terceiro bimestre, detalhando os cortes no orçamento anunciados na quinta-feira da semana passada, com o objetivo ali de expressar o compromisso com a meta de déficit zero para este ano. Ali o governo buscando mostrar que tem responsabilidade fiscal, bloqueando 11,2 bilhões de reais e contingenciando 3,8 bilhões, somando os valores ali, totalizando 15 bilhões de reais que vão deixar de ser gastos para compensar a elevação das despesas e a frustração do lado das receitas. E aí, antes de mencionar os fatores que influenciaram tanto nessa questão aqui das receitas quanto das despesas, justificando esses cortes no orçamento, vale a pena a gente explicar aqui a diferença entre contingenciamento e bloqueio. Bloqueio e contingenciamento são mecanismos diferentes utilizados pelo governo para gerenciar suas finanças, igual você gerencia a sua também. Então, o bloqueio está relacionado às despesas e é acionado quando os gastos do governo superam o limite estipulado em relação ao crescimento da receita acima da inflação, entendeu? Se não entendeu, volta e assiste um pouquinho esse trecho de novo, você vai entender. Então, por exemplo, se os gastos excederem 70% do crescimento da receita acima da inflação, o governo ele mete o bloqueio. Na semana anterior, o ministro Fernando Haddad já havia mencionado que seriam bloqueadas despesas que crescessem 2,5% acima da inflação acumulada em um ano. Só que, por outro lado, o contingenciamento ele se refere às receitas e é uma medida adotada quando você tem falta de receita que compromete o cumprimento da mesma meta fiscal. Então, é uma alternativa para assegurar o superávit primário, permitindo que o governo reduza os gastos em resposta à insuficiência das receitas. Então, pensa assim, se você tem lá a sua família, seu filho, sua filha como seu dependente no cartão de crédito, deixa eles gastarem, eles têm ali o limite dele e eles começam a gastar mais do que o combinado, você vai acompanhando ali e o que você faz? Bloqueia, mete o bloqueio. Agora, se eles estão gastando até de forma razoável, você também, mas você tem a receita variável e o que você faz naquele mês que está meio fraco, você está acostumado a ganhar tanto, está ganhando menos naquele mês? Contingenciamento. Então é essa a diferença. Então, segundo o governo, o que tem pressionado as despesas são os benefícios de prestação continuada, BPC, programa que garante renda a portadores de deficiência e idosos com aumento de 6,4 bilhões de reais e os benefícios previdenciários com elevação de 4,9 bilhões. Já os fatores que têm impactado as receitas são 3 pontos aqui.
frustração de 5,2 bilhões de receita previdenciária devido à desoneração da folha de pagamento para municípios de julho a dezembro desse ano, retração de 10,6 bilhões na arrecadação do PIS/PASEP, retração também de 11,7 bilhões nas receitas administrativas. E aí a gente tem isso daqui, né? Só, quem não paga imposto tem que voltar a pagar, diz Haddad. E aí depois não gosta dos memes que a galera estão fazendo. Por mais que a arrecadação não tenha atingido o esperado, a gente precisa lembrar que ela tem crescido, batido recordes esse ano. O mês de junho apresentou um crescimento nominal de 15,7%, crescimento real de 11,2% em comparação com junho do ano passado em arrecadação. E no acumulado entre janeiro e junho, você teve um crescimento nominal de 13,6% e real de 9,08% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo apresentou esses números com o objetivo de mostrar a saúde da arrecadação, apesar das frustrações de receita, o que também é importante para você atingir a meta de déficit zero. Só que é importante demonstrar responsabilidade fiscal, não apenas mostrando ali que você está aumentando as receitas à custa da população, obviamente, através do aumento da tributação comendo couro, mas você também precisa dessas declarações diversas ali do presidente Lula sobre a meta não ser tão importante, depois fala que é importante, depois fala que não é, fala que vai cortar gasto, depois fala que não importa mais. Pô, tudo isso gera receio sobre a tributação, receio sobre as questões fiscais. A reforma tributária está em andamento no Senado, isso é defendido pelo ministro Fernando Haddad, né, visando simplificar os tributos sobre o consumo. O ministro também demonstrou que, depois da resolução dos impostos sobre o consumo, o governo pretende tratar a tributação da renda. Então ainda é muito cedo para se ter expectativas em relação a esse tema, mas já é esperado que seja um tema bem espinhoso ali. Outra pauta importantíssima para o Brasil esta semana foi a divulgação do IPCA 15, prévia do nosso IPCA do mês, subiu 0,3% em junho, acima das expectativas, que eram de 0,23%. Com esse resultado, o IPCA 15 acumulou 4,45% de alta na janela de 12 meses, o que pode indicar até meio que um alertazinho ali para o Banco Central com relação à política de juros. Por outro lado, as expectativas de corte de juros nos Estados Unidos estão sinalizando, sim, uma maior atratividade para o mercado brasileiro para investidores globais. Aqui, ó, Brasil e México voltam a atrair investidores por um lado, por outro lado também não. Biden saiu da disputa, decidiu ali sair apoiando agora a sua vice-presidente Kamala Harris. Na sexta-feira, Obama também expressou apoio à Kamala, mas para que ela seja candidata, ainda precisa disputar a nomeação do partido, então não está decidida ainda. A gente vai saber o candidato democrata realmente que vai concorrer oficialmente. Isso vai ser definido em 19 de agosto. Em uma pesquisa da Reuters, Kamala está liderando com 44% contra 42% de Donald Trump. Inicialmente é um resultado que causa uma certa estranheza, dado que o Trump estava ganhando do Biden. Mas a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente com relação à corrida presidencial nos Estados Unidos. Nessa semana também a gente teve os Estados Unidos divulgando os seus dados do PIB, da inflação. O PIB do segundo trimestre superou as expectativas, atingindo um crescimento de 2,8%. O mercado continua precificando, esperando 3 cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos este ano, começando em setembro, mês do meu aniversário. Outra questão em pauta é o dólar. O Trump ele tem defendido um dólar mais fraco, afirmando que a força da moeda prejudica as exportações dos Estados Unidos. Ele cita como exemplo a China, o Japão, onde a fraqueza da moeda traz vantagens competitivas. A gente sabe, né, que a China faz isso. Essa também é uma das dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos por eles serem donos da moeda global, e isso é justamente o que dificulta a China superar os Estados Unidos nesse aspecto, porque a China ela desvaloriza a sua moeda de propósito para ser mais competitiva nas exportações. Os Estados Unidos, por sua vez, é aquele país que acaba sempre atraindo o dinheiro do mundo quando a coisa fica feia, quando o juro sobe, enfim. Se o Trump resolve fazer isso,
ele acaba meio que enfraquecendo a moeda americana, perdendo ainda mais, né, aquela característica de reserva de valor. Então a relação disso com o Bitcoin está justamente na ideia de reserva de valor, tendo em vista que um dólar mais fraco em uma possível gestão republicana indica perda de valor do dólar, fazendo com que esse capital migre para outra coisa. Se não está, o dólar está em outra coisa, Bitcoin, ouro, o que quer que seja. Então tem uma discussão de que o aumento do Bitcoin, essa alta, se deve não apenas ao fato do Trump ser favorável à criptomoeda e ter escolhido um vice que também gosta disso, mas principalmente devido a essa visão do Trump em relação ao dólar e o benefício direto que o Bitcoin teria com essa política, entendeu? No mercado de ações, os Estados Unidos seguem com a rotação ali entre os setores, com várias empresas de tecnologia em queda, em especial a Tesla. E falando aqui agora do movimento do iene impactando o real e moedas emergentes, que eu disse no início do vídeo, o Banco Central do Japão, ele tem um papel no mercado de câmbio, como todos os bancos centrais, muito por conta também das operações de carry trade, de você investir numa moeda ali para ganhar na diferença dos juros. Então, quando o Banco Central do Japão ele mantém os juros extremamente baixos, investidores eles tomam emprestado em iene, uma moeda de baixo custo, para investir em ativos com rendimentos mais altos em outras moedas, como é o caso do real aqui no Brasil, só que essa estratégia depende meio que de uma certa estabilidade nas moedas envolvidas. Então, se o Banco Central do Japão decide não alterar os juros, o iene tende a se enfraquecer, favorecendo essas outras moedas, essas operações, só que qualquer especulação sobre um possível aumento de juros pelo Banco Central do Japão, ou mesmo uma intervenção no mercado, isso fortalece o iene e essas operações de carry trade acabam ficando menos atrativas, levando os investidores a desfazerem suas posições no real e em outras moedas emergentes. Então essas recentes incertezas políticas, fiscais na América Latina, junto com a especulação sobre um possível fortalecimento do iene, isso tem impactado também negativamente as moedas da região, incluindo o real. Além disso, tem a queda do preço das commodities também. Tudo isso contribui para um cenário de aversão ao risco, reduzindo a atratividade de investimentos em países emergentes, em moedas de mercados emergentes como o nosso, como o real. Por um lado, você tem coisa que vai atrair capital, por outro não. Então, a economia é muito espontânea, muito dinâmica. Para reduzir esse ruído mesmo relacionado com mercados emergentes, né, você precisa de juros mais baixos nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, inflação sob controle nos países em desenvolvimento e melhoras estruturais no aspecto fiscal. Tudo isso são fatores muito mais importantes no médio e longo prazo. E falando de Vale 3 por aqui, segue descontada a galera de olho nas ações da Vale. Você tem os resultados ali, as vendas do minério de ferro aumentando 7% em relação ao segundo trimestre de 2023, batendo ali 78,9 milhões de toneladas. O preço médio realizado ficou ali estável na casa dos 98,2 dólares por tonelada, saiu ali de 98,5 para 98,2, praticamente a mesma coisa. Lucro crescendo quase 210%. Lucro crescendo não é bom? É bom. Só que a gente teve um não recorrente que impactou o lucro, o mercado também não estava colocando isso na conta, então, na verdade, o que acontece é que o resultado ele vem em linha com o que era esperado. O aumento dos custos, isso sim, foi um fator negativo para a Vale. O mercado não esperava esse aumento todo, por isso você vê ali o EBITDA, que é a proxy da geração de caixa, meio que em linha, não veio muito forte, em linha com o volume, mesmo com o volume aumentando, o EBITDA se mantendo ali em linha. Quando a gente olha para os múltiplos da Vale aqui, o que a gente vê? Uma empresa com P sobre L de 5,73, mais baixo ainda quando você projeta para 2024, 2025, PVP 1,36, um dividend yield muito alto na casa aqui dos 11,37%, justamente por conta também da queda das ações. E falando em dividendos, junto com o balanço do segundo trimestre, a Vale anunciou pagamento de juros sobre capital próprio, o JCP, com datacom no dia 2 de agosto, R$ 2,09 por ação, que vão pingar na conta dos acionistas no dia 4 de setembro. Então, considerando aqui os valores brutos, isso daí equivale a um dividend yield de aproximadamente 3,4%, se a gente considerar também aqui, é claro, esse preço atual ali de R$ 61
centavos. O que a gente tem hoje é recomendação, muita recomendação de compra aqui, né? Você pega as corretoras, 6 recomendações de compra e 2 recomendações neutras para Vale. O Goldman Sachs, por exemplo, traz aqui 3 pontos positivos de otimismo com relação às ações, tanto a Vale quanto a BHP, indicando ali publicamente que estão construtivas com relação a um acordo final em torno da Samarco no curto prazo. O custo do minério de ferro deve ficar ali acima dos $100 a tonelada, isso é positivo, a Vale gera caixa. E esse momento operacional da Vale ele mostra uma recuperação moderada, mas não esperam também mais deterioração. O que eu acho? É um bom momento para você seguir comprando ações da Vale, nessa faixa ali dos 65, $60. É bom? Eu acho que sim. Quando que vai colher esse resultado? Não dá para saber quando que o minério vai subir de novo, quando que as ações vão bater R$100. Você vai comprar até você acabar todo o seu dinheiro? Também não. Defina ali o percentual da sua carteira que você quer ter em ações da Vale e faça aportes escalonados, espaçados, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, enfim. Compra e fica tranquilo, não fica na noia com essa volatilidade. E agora que história é essa do Barsi comprando ações do Banrisul? É isso mesmo, ele mesmo postou aqui na comunidade do AGF+, na aba Insights aqui. E por falar nisso, não só ele, mas vários outros insights aqui. Você tem a aba de análises, negociações, investimentos, dúvidas, uma aba só para você na plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer, testar 30 dias grátis a plataforma do AGF+. Mas recentemente, o Barsi, de acordo com essa postagem aqui, ele percebeu ali que ele tem um desafio grande porque ele precisa alocar muita grana em um curto período de tempo. E isso tem a ver com as participações que ele tem na AES Brasil e o fechamento de capital da Cielo. E aí esses eventos podem resultar em mais de 500 milhões de reais em liquidez em apenas um trimestre. E aí, segundo ele, apesar dele estar acostumado a receber dividendos bem generosos, anualmente, esses valores geralmente são recebidos de forma parcelada, escalonada, conforme o cronograma de pagamento das empresas, os anúncios. Enfim, ele não costuma receber tudo de uma vez assim. E dentre as novas companhias que ele tem acompanhado, ficado de olho para investir, caso haja a possibilidade, olhado ali mais de perto, a gente tem o Banrisul. E os principais fatores que ele está considerando, que ele considerou para investir nas ações, foram regularidade nas distribuições de proventos, e isso aqui é fato, dividendos consistentes ao longo dos anos. Você tem também a recente decisão do banco de aumentar o payout anual para 40%, é um indicativo de uma boa política de dividendos, sólida distribuição de lucros também. Você tem um momento de maior dificuldade e volatilidade nas ações, foi algo que ele citou também, porque ele acompanha ali com muita tristeza, segundo ele, esses acontecimentos recentes, mas ele sabe que, claro, em se tratando de investimentos, tem que separar as coisas, são nesses momentos que boas oportunidades costumam aparecer e isso leva a indicadores atraentes. Atualmente você tem o Banrisul negociando com um P sobre L baixo, na casa ali dos 4,6, abaixo de 5, um P sobre VP de 0,47. Então, segundo o Barsi, tudo isso indica que o banco ele se encontra ainda mais descontado, abaixo do preço teto que considera o dividendo médio e até mesmo os dividendos projetivos, e isso sugere um potencial de valorização bem interessante, tornando o investimento nas ações ainda mais atraente, segundo ele. Em suma, o Barsi ele vê no Banrisul uma combinação de dividendos regulares, estrutura favorável, essa volatilidade, isso ajuda a solidez histórica nos indicadores financeiros, principalmente na parte dos dividendos, tudo isso para ele junto justifica a inclusão das ações do Banrisul na sua carteira previdenciária, e ele deixa claro que tudo isso são informações públicas, que todos têm acesso, ou seja, é óbvio que não é uma recomendação. Agora eu queria saber de você quais são as ações que você está comprando nesse momento. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários
quais são as ações que você quer também que eu grave vídeo, né, nos próximos vídeos aqui do canal. Fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!